Queria que você pegasse a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23, seguinte. E esse evangelho é um evangelho que vai trazer ao nosso coração uma palavra de força, uma palavra de sabedoria, uma palavra de restauração. Amém? Diz o seguinte, naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Gente, nós estamos aqui diante de uma situação que os discípulos estão passando, diante de uma grande tempestade que os discípulos estão passando. Vento contrários, as ondas que vai agitando, e a palavra diz que é uma grande tempestade, que as ondas cobriam a barca. Ela e ele, no entanto, Jesus dormia. Quem passa aqui por tempestade na vida? Quem passa aqui por momentos difíceis na vida? Amém? Então, essa tempestade não é o fim. Diga para o irmão que está do seu lado. Essa tempestade não é o fim, mas o começo de uma vida nova. Amém? Você vai entender. Eles estão isso, pode aplaudir. Eles estão diante de uma tempestade. Eles estão diante de um tempo difícil. Ondas, ventos, tudo está sendo agitado. Perturbação, preocupação e muito medo. Eles estão com medo. Eles estão com muito medo. Por que eles estavam com medo? Por que eles estavam com medo? Isso, vá botando um real de violão aí. Por que eles estavam com medo? Por causa da tempestade. Por causa dos ventos fortes. E os ventos que agitavam o mar. Gente, todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por ventos fortes. Todos nós passamos por tempestades. Quem aqui nunca passou por uma tempestade? Quem aqui nunca teve medo? Levanta o braço. Todos nós. O medo, parece que o medo ele quer a todo tempo nos travar, nos bloquear, porque isso é a ação do medo. Mas hoje o Senhor, Ele vai nos dar força para tirar o medo de cada um de nós. Por quê? Porque não é o fim. Não é o fim. Amém? Diga, eu creio, Senhor. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil, mas não é o fim. Talvez você esteja enfrentando no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua saúde, mas Deus está falando para você, não é o fim, mas um tempo novo. Um novo tempo para uma vida nova. Um novo tempo para uma vida nova. E aí, muitas vezes, para que nós possamos passar por essa vida nova, é necessário passar por esse tempo difícil. Viver esse tempo difícil. Então eles estavam com medo, as ondas cobriam, a dificuldade apareceu, mas Jesus dormia. E por que Jesus dormia? Aqui está um grande detalhe que nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender hoje que diante do medo, diante da tempestade, nós precisamos ter uma confiança absoluta em Deus. Essa confiança em Deus vai gerar em nós tranquilidade. Por que Jesus dormia?
Porque ele tinha a certeza de que nenhum mal iria acontecer. Mesmo que passasse pela tempestade, mesmo que as ondas, a ventania assustasse, mas ele dormia. Ele estava dormindo, enquanto os discípulos estavam lá desesperados, apavorados, preocupados, ele estava dormindo. Mas por que Jesus estava dormindo? Porque Jesus tinha confiança no amor do Pai, no amor de Deus. Eu queria perguntar para você: você crê no amor de Deus? Você confia no amor de Deus, sim ou não? Então, esse problema que você está passando, acalma o teu coração. Você vai ter vitória sobre ele. Você vai ter vitória sobre ele. E que você pode dormir, meu irmão. Não, missionário, eu não consigo. Meu irmão, vá dormir. Diga para o irmão que está do seu lado: vá dormir. Você está precisando dormir. Olha para esse irmão: para que esse aperreio? Para que essa agitação? Para que essa preocupação? Gente, esse dormir aqui não é apenas somente um dormir físico, mas é um confiar em Deus. Porque aquele que confia em Deus, ele mantém a tranquilidade. A tranquilidade. Porque não é um fim, meu irmão. Não é um fim. Talvez você entrou naquele portão, você veio buscar forças aqui em Deus, e graças a Deus você está no lugar certo, e Deus está, através dessa palavra, Ele está te alcançando, e Ele está dizendo para você: acalma. Mas será que a nossa atitude é uma atitude de desespero ou uma atitude de confiança? Porque nós podemos tomar atitude. Você aqui é o discípulo ou você está como Jesus? Você está desesperado? Porque os discípulos sabiam quem era Jesus. Eles conheciam Jesus. Eles sabiam que Jesus tinha poder. Eu vou perguntar: quem aqui sabe que Jesus tem poder? Levanta o braço. Só quem acredita que Jesus tem o poder, levanta o braço. Sim ou não? Ele tem um poder. Jesus é poderoso. Jesus é forte. Jesus, ele vence qualquer mal. Você confia nele? Amém. Então diga para o irmão: vá dormir, irmão. Vá dormir, irmão. Acalma tua mente. Acalma teus pensamentos. Fica tranquilo. Tem uma canção que diz isso, né? Fica tranquilo. Porque isso que você está passando não é para te matar. Não é. Eles passaram pela agitação, eles passaram pela ventania, eles não morreram. E Jesus estava no barco. O interessante é porque Jesus estava no barco. Porque muitas vezes nosso pensamento é assim: já que Jesus estava no barco, não era para acontecer nada. Não é? Às vezes o nosso pensamento é assim, só que não é assim. Jesus está no barco, não impediu deles passar por uma grande tempestade, deles passar por um grande medo, deles enfrentar a ventania, provações, tribulações, mesmo Jesus estando dentro do barco. Porque a gente tem que entender que Deus, Ele não nos livra de passar por as dificuldades, mas Ele nos dá força para vencer as dificuldades. Existe sim ou não uma diferença? Sim ou não? Porque muitas vezes a gente não quer passar. Que Deus é esse? Poderia muito bem essa viagem ter sido tranquila. Eles fizeram uma viagem de uma margem para outra. Eles pegaram um barco e iam para o outro lado da margem. E por que essa viagem não foi tranquila? E por que eles tiveram que enfrentar tudo isso? Por que eles tiveram que enfrentar ventania, tempestade, ondas? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
Será que você muitas vezes fica assim? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que aconteceu isso comigo? Eu tô desgraçado. Eu atirei pedra na cruz, foi. Oh Deus, diga, o Senhor não gosta mais de mim não? Não é assim? O Senhor está com raiva dele. O que eu fiz? Tem muita gente assim, Deus está com raiva de mim. Por que Deus está com raiva de você? É porque eu estou sofrendo tanto. E por acaso Deus é vingativo? E por acaso Deus quer o sofrimento de alguém? Não. O sofrimento, as dificuldades, faz parte da vida humana. Diga isso para o seu irmão. O sofrimento, as dificuldades, as provações, faz parte da vida humana. Quem aqui já venceu problemas na vida? Quem já teve vitória aqui sobre problema? Apareceu outro? Sim ou não? Tá vendo? Aí você vence esse outro. Aí apareceu outro? Tá vendo? Aí você vence esse outro que apareceu. Apareceu outro? Tá vendo? Aparece, meu irmão. Lá na minha empresa, eu tenho uma empresa junto com a missionária da Alvani de reciclagem. Quando quebra uma máquina, a gente ajeita, aí quebra outra. Aí ajeita outra, aí quebra outra. Aí quando ajeita, quebra aquela que você ajeitou. Mas rapaz, não para não de quebrar não. Não para de ter problema não para. Porque isso é próprio da vida. Mas eu posso tomar uma decisão. Ou entro em desespero, ou eu fico sossegado, tranquilo. Qual é a nossa atitude? Talvez a gente entre em desespero. Talvez a gente está muito preocupado. Talvez a gente está estressado. E eu vou dizer uma coisa. Quando a gente entra em desespero, quando a gente fica muito preocupado, quando a gente fica assim, meu Deus, quanto mais rezo, mais assombração aparece. E quando a gente fica murmurando, e quando a gente fica reclamando, a gente vai acabar tomando os remédios controlados e não vai resolver. A gente vai entrar num processo de angústia, porque a gente não entende que nem Jesus escapou. Jesus escapou de morrer na cruz? Sim ou não? E olhe que ele pediu o Pai. No momento que ele estava se preparando para morrer na cruz, ele teve ali toda a visão como seria a sua morte. E quando ele teve a visão como seria a sua morte, ele começou a suar sangue. A suar sangue de tanta angústia que ele estava vivendo. Diz na palavra. E ele diz, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Se é possível, eu não quero passar por isso. Se é possível. Mas, se não, que não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Amém? Você está entendendo? Você diga assim, Senhor, que se faça em mim a tua vontade. Amém? Irmão, a cada obstáculo que nós vamos vencendo, a cada problema que nós vamos resolvendo, nós vamos nos tornando mais fortes. Homens e mulheres fortes. Será que não serve para nada? Serve sim. A cada problema que você vence, a cada tribulação, a cada ventania, a cada tempestade, isso vai te fortalecendo. Isso vai te dando maturidade, isso vai te dando sabedoria, isso vai te dando força. É Deus preparando você para ir para o céu. É Deus preparando, porque não chegou a hora de você morrer ainda. Aí é Deus preparando. É Deus trazendo a nós maturidade. Preste atenção, quando eles estavam lá doidos, desesperados por conta da tempestade, e Jesus dormia, os discípulos se aproximaram, diz lá o versículo 25, os discípulos se aproximaram-se e o acordaram dizendo, Senhor,
Salva-nos, pois estamos perecendo. Salva-nos, Senhor, pois estamos morrendo. Versículo 26. Se você está com a Bíblia, olha lá. Versículo 26. Jesus respondeu: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Porque tendes tanto medo, porque você está com tanto medo, homem fraco na fé. Jesus dá uma bronca, porque o medo é aquilo que vai cada vez mais nos tirar da presença de Deus. O medo é aquilo que vai nos afastar cada vez mais, porque quando a gente entra no medo, a gente entra em desespero. Quando a gente entra em desespero, a gente se desequilibra. Quando a gente se desequilibra, a gente quer procurar o primeiro psiquiatra que aparecer. Ei, passa remédio, passa remédio, passa remédio. Você está entendendo? Porque a gente vai... O medo é o gatilho que vai gerando em nós insegurança, que vai gerando em nós instabilidade, e a gente vai acreditando que a gente não pode, a gente vai acreditando que é impossível, a gente vai acreditando que não vai dar certo, a gente vai acreditando que, eu sou um fracasso, eu sou uma fracassada, na minha vida nada deu certo, nada dá certo. Então a gente vai acreditando nisso, nessas coisas, daqui a pouco a gente está morrendo, perecendo. O desespero nos leva a perecer. A falta de confiança em Deus nos leva a perecer. Mas diga para o irmão que está do seu lado: mas não é o fim. Hoje Deus vai mudar essa história. Você vai abrir o coração, você vai abrir o seu entendimento, e Deus hoje vai mudar essa história. Amém? Você quer viver no medo? Sim ou não? Você quer viver no medo? Ou você quer vencer o medo hoje? Quem aqui quer vencer o medo hoje? Eu quero. Medo do futuro, medo do que vai ser a minha vida, medo de adoecer, medo da morte, medo do fracasso, medo da vergonha, medo do que podem falar de mim, ou do que estão falando de mim. Vocês estão percebendo que muitas coisas nos levam a afundar, muitas coisas nos levam a perecer, e a gente vai entrando assim, num ciclo aonde a gente vai ficando bloqueado. E quando a gente fica bloqueado, a palavra de Deus ela não entra em nós, porque nós estamos travados e estamos bloqueados. É tudo que o inimigo quer. É tudo que o encardido quer. É que a nossa mente, ela fica bloqueada e ela fique travada. Você já percebeu que tudo que acontece é na mente? Você já percebeu que tudo que acontece é no pensamento? A gente começa a pensar coisa ruim, a gente libera pensamento ruim, daqui a pouco nós estamos... Daqui a pouco está... Sim ou não? E daqui a pouco a gente está completamente desequilibrado. A maior força do homem hoje é quando ele consegue a mesma ação de Jesus, dormir. Amém? Gente, isso aqui é aquele que consegue entender que por mais que a gente se esforce, a gente tem situações que a gente não vai mudar. Eu não vou mudar, você não vai mudar, mas Deus vai. Amém? Tem situações na nossa vida que só Deus muda. A esposa chega para mim e diz: meu marido, tanto que eu faço para ele mudar. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa. Apenas ora pela conversão do teu marido, para ele se encontrar com Deus, porque só Deus pode mudar o teu marido, ninguém mais. Você não pode. Porque minha esposa é isso e isso. Você também não pode mudar a sua esposa, só Jesus pode. O ser humano só muda quando se encontra com Deus. Se não vem encontro com Deus, não tem mudança. Eu não acredito, porque eu só mudei no dia quando eu me encontrei com Deus. Eu não acredito numa mudança de alguém que não seja
pela graça e pela força de Deus. Amém? Então, nós precisamos ficar tranquilos. O ministério vai até preparando essa música, né? Fica tranquilo. Não entre em aperreio. Acalma teu coração. Não entre em desespero. São palavras importantes para nós, mas que na hora do desespero a gente se esquece. Esses homens estavam lá, esquecidos. Eles esqueceram que Jesus estava no barco. Meu irmão, será que você está esquecendo que Jesus está no barco da sua vida? E você quer resolver os problemas sozinha? Sozinho? Eles estavam lá. Começou a tempestade, começou a ventania, começou as ondas fortes. E um labacé danado, era um labacé. E a água está entrando e os cabas gritando. Ah! A morrer! Eu acho que um dizia pro outro, agora pronto, agora. Ei, tu se confessou? Porque se tu não se confessou, ó, tu vai morrer. E Jesus lá dormindo. Será que nós estamos esquecidos que Jesus, Ele nos ama e que Ele não está dormindo? Ele não está dormindo. Jesus estava ali para ver a atitude daqueles homens, dos seus discípulos, porque Jesus estava formando discípulos, e é tão do jeito que ele dá aqui uma bronca. Eita, povo sem fé! Por que tendes tanto medo, homens de pouca fé? Então levantou-se, Jesus se levantou, deu a ordem aos ventos e ao mar, e fez uma grande calmaria. O que foi que aconteceu? Calmaria. A sua vida está precisando de calmaria, sim ou não? E sabe quando é que a calmaria vai chegar? Quando você disser: Jesus, eu confio em vós. Amém? Jesus, eu confio em vós. Você confia em Jesus? Verdadeiramente? Fica de pé. Fica de pé. Você diz assim: Jesus, eu confio. E versículo 27 diz o seguinte: admirados, diziam: que este homem, a quem até os ventos e o mar obedecem? Quem é este homem que o vento e o mar obedecem? Obedecem. E sempre vão obedecer. O mar parou, o mar cessou. Eles voltaram, chegaram até a margem, concluíram a viagem. Eles pensavam que ia morrer. Eles pensavam que era o fim. Mas tem outra canção também, já que você não souber cantar essa, tem essa. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Porque nunca vai haver noite que possa impedir, nunca vai haver problema, meu irmão, que possa impedir o agir de Deus. Amém? Porque agindo Deus, ninguém impedirá. Agindo Deus, ninguém impedirá. Porque quem como Deus? Quem como Deus? Então a gente tem que entender isso. Aí os discípulos chegaram à margem. E o que foi que aconteceu na vida deles? Outro problema mais lá para frente. Amém? Diga para o irmão: amanhã tem problema. Sabe por quê? Porque nada é fácil. Você entendeu isso? Ah, missionário, mas eu queria que fosse fácil. Pô, morra logo, meu filho. Quem quer logo fácil, morra logo. Peça a Deus para lhe levar. Você pede a Deus: Deus, me dá uma morte súbita. Porque nada é fácil. Só é fácil para quem já foi, para quem já está no céu, na eternidade. Mas para mim e para você que ainda estamos aqui respirando, diga para o irmão que está do seu lado: nada fácil. Você venceu um problema? Diga: venci. Vai vir outro. Aí esse outro que virá: vou vencer de novo. Diga para o irmão: vou vencer. Olha para o irmão que está só dizendo: eu vou vencer. Aí
Vem outro problema, olha para o irmão que está do outro lado, eu vou vencer. Aí vem outra dificuldade, diga, eu vou vencer. Sabe por quê? Porque o Deus que está em mim é maior do que todos os problemas, amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. O Deus que está em mim é maior do que todos os problemas. Mas entenda, não é para você rezar para Deus tirar os problemas, não, é para você orar dizendo, Senhor, dai-me força para resolver mais esse problema. Glórias a Deus, amém? Glórias a ti, Senhor, louvado seja o teu nome. Mas não é para reclamar, não é para reclamar. Está reclamando, irmão? Está reclamando, irmão? Está murmurando? Eita, está ruim, está difícil, está prestando não. Para de reclamar e começa a dizer, louvado seja Deus. Esse problema aqui, Deus permitiu para mim vencer. Essa dificuldade, essa enfermidade, é para minha santidade. É para que eu possa passar por essa enfermidade, depois ajudar outras pessoas. Por que eu digo isso? Porque eu já tive depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Eu já passei por todos esses problemas aí. Hoje eu estou enfrentando outros problemas que não faltam. Mas esse daí Deus já me deu para vencer. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Isso aí já é página virada. Hoje meus problemas é outro. Mas por que Deus me deu a graça de vencer a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico? Para ajudar vocês. Para entender por aqueles que estão passando por isso. Para compreender aqueles que estão passando. E para ajudar. Para Deus nos dar, para fortalecer. Porque o que eu estou pregando não é o que eu li no livro. Eu estou pregando o que eu vivo na minha vida. O que eu já passei na minha vida. Por isso eu estou dizendo a você, aguenta firme. Diga para o irmão, aguenta firme. Olha no irmão, não olha para mim não. Olha para o irmão que está do seu lado, diga assim, aguenta firme, irmão. Nada fácil. Diga, você vai vencer. Sabe por quê? Porque eu vou vencer. Bata no peito. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Nenhum mal vai me destruir. Nenhum mal vai me destruir. Nenhuma rejeição vai me destruir. Para você que chegou aqui rejeitado, rejeitada, abandonado, traído, traída, para você que foi traída. Tem uma mulher aqui que foi traída, estava querendo morrer, estava pedindo a Deus, não quer mais viver não, porque é tão ruim ser traída. Presta atenção, Deus está tocando no teu coração e está dizendo, levanta, levanta. Não baixa a cabeça, continua, porque Deus tem bênção na sua vida, amém? Deus tem vitória na sua vida, amém? Tem pessoas que chegaram aqui abatidas, cansadas, desanimadas, no fundo do poço. E Deus está falando para você, levanta, levanta, ergue a cabeça. Porque Deus tem vitória na sua vida. Porque nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Tem alguma coisa que impeça o sol nascer? Tem? E nada vai impedir as bênçãos de Deus na sua vida. Amém, amém, glória a Deus. Assim como o sol nasce todo dia, a bênção de Deus é para você todo dia. Assim como o sol nasce todo dia, as graças e a vitória de Deus para você é todo dia, meu irmão, minha irmã. Amém, canta, canta tomando posse. Toma posse. Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Canta no ouve noite, que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Canta forte. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre, tome posse. Haverá um milagre, diga, dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana
do lado de Jesus. Canta forte, tomando posse da sua graça. Aquilo que parecia impossível. Declara hoje, declara. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Sou um milagre. Estou aqui. Canta forte. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Sou um milagre. Estou aqui. Cura-me, Senhor. Cura-me. Sou teu milagre. Viva Jesus Cristo. Viva Jesus Cristo. Ó Filho de Davi. Cura-me. Sou a tua imagem. Cura-me. Ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível. Isso, declara hoje, porque hoje será o dia da tua vitória. Sim, Senhor, da tua graça, da tua bênção.